Unicamp 2023, exercício de física sobre trabalho. Você sabe calcular trabalho? Você sabe quantas maneiras diferentes dá para se calcular trabalho? Não tem ideia ou tem? O exercício era fácil, mas vamos aproveitar o exercício de trabalho para fazer uma revisão sobre este assunto? Bora comigo, eu sou o professor Guma, esse aqui é o canal do Prof. Guma, seja bem-vindo, vai se inscrevendo e deixando seu like. Fica preta a tela, depois volta. Olha lá, pessoal, questãozinha básica, olha o texto curtinho. Vídeo rápido, ó, presta atenção. A massa total de um balão em movimento de descida, nesse caso, né, ó. Movimento de descida, isso aqui vai ser importante, depois eu falo. De uma altura inicial, 80 metros, até o solo, é de 2.000 kg. Então a massa do balão é 2.000 kg. Pergunta, qual é o trabalho da força-peso sobre o balão durante a descida? Qual o trabalho da força-peso do balão, da força-peso sobre o balão durante a descida? Meu amigo, minha amiga, você dona de casa, você sabe por acaso o que é trabalho? Cara, trabalho é um conceito fácil de explicar. O que é difícil de explicar é energia, mas trabalho é muito tranquilo de explicar. Gente, trabalho é uma grandeza física que mede o quanto que uma energia se transformou ou variou num certo tempo, não. Não é certo tempo, senão seria potência. O quanto de energia foi transformada, quanto de energia foi variada. Então imagina uma situação, um corpo, alguma coisa que tem uma certa energia, e essa energia de repente virou uma outra energia. Quando uma energia se transforma em outra energia, a gente fala que algum trabalho foi realizado aí. Então, trabalho é variação de energia, transformação de energia. Quando uma energia tem um tanto de energia do mesmo tipo e ela aumenta ou diminui, a gente fala que variou a energia, teve um trabalho aí. Vou dar um exemplo bem simples, ó. Uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada. Aqui tem uma lâmpada aqui no meu estúdio. Então, essa lâmpada, o que ela está fazendo? Ela está pegando energia elétrica, que vem da rede elétrica, transforma em energia luminosa. Transformou energia elétrica em luminosa, trabalho. Isso é trabalho. Quanto de energia elétrica foi transformada em luminosa? Trabalho. Então, um carro tem uma velocidade, tem uma energia cinética, a velocidade dele aumenta, a energia cinética dele é maior. Houve variação de velocidade, houve variação de energia cinética, um trabalho foi realizado. Então, trabalho é variação de energia. Agora, se você me perguntar o que é energia, meu amigo, aí o bicho pega, tá bom? Aí o bicho pega. Vamos lá, então. Deixa eu te explicar aqui agora. Agora, já que trabalho, olha como é que as coisas se encaixam, olha como é que se amarra as coisas. Trabalho, tem lógica por trás disso, isso que é legal, né? Você fala, aprender física, tem que decorar a fórmula. Não, tem uma lógica por trás do negócio, ó. Vamos pensar assim, ó, você tem um carrinho, não é o nosso caso aqui, você tem um carrinho, ele tem uma massa e uma velocidade. Então ele tem uma coisa que a gente chama de energia cinética, certo? E a energia cinética dele, a aula não é sobre isso, eu estou fazendo uma revisão, tá? O exercício é bem mais simples do que isso. Se você quiser adiantar, pode adiantar aí. Energia cinética de um corpo é mv² sobre 2, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Se a velocidade aumenta ou diminui, dinâmica. Quando a velocidade de um corpo aumenta ou diminui, quem causa o aumento ou a diminuição da velocidade, ou a variação da velocidade, é a força. Força é a grandeza física responsável em fazer que é capaz de fazer a velocidade variar. Certo? Seja em módulo, direção ou sentido. Fez a velocidade variar, tem uma aceleração, e a aceleração é a grandeza que mede a variação, mas quem causa a variação é a força. Tudo bem? Então, vamos pensar, esse carro, para poder sofrer variação de velocidade, alguma força teve que agir. Uma força teve que agir. Se essa força agir durante um certo, não tempo, mas durante uma certa distância, durante um certo deslocamento, a gente fala que essa força multiplicada por esse deslocamento gerou neste corpo uma variação de energia. Se eu pego um bloco, uma caixa e empurro durante uma certa distância, se eu fizer a velocidade dele variar durante esse empurrão, nós dizemos aí que houve uma variação de energia. Alguma energia foi transformada, tá bom? Tudo bem? É óbvio que ainda depende de mais um fator, que é o cosseno do ângulo que essas forças fazem entre si. Que essa força e esse deslocamento fazem entre si, uma vez que força é vetor e deslocamento é vetor, então também precisaria do ângulo entre eles, tá? Porque se a força for perpendicular, ou seja, se a força não contribui nem atrapalha para o deslocamento, a gente fala que o trabalho é zero. Olha que legal. Então não basta ter força para ter trabalho. A força tem que estar contribuindo ou atrapalhando de alguma forma com o movimento. Se é uma força perpendicular ao deslocamento, ela não ajuda nem atrapalha, então ela não realiza trabalho. Se ela tem um ângulo
seja ele um ângulo agudo ou um ângulo obtuso, ela pode estar ajudando ou atrapalhando. E aí, meu amigo, o trabalho é negativo. E por isso que eu falei ali no começo do exercício, nós vamos destacar uma importância lá que falava sobre, aqui ó, aqui ó, bem aqui no texto. Ele falava sobre movimento de descida, tá bom? Bora lá para o exercício então? Já falou demais, né, Guma? Já explicou demais. Então vamos lá, 5 minutos, tá na hora de a gente começar o exercício. O exercício é assim, ó. Quem sabe a formulinha de trabalho da força-peso já vai direto. Guma, eu já aprendi que trabalho é mgh. Quando a força é peso, é só fazer isso, mgh. Então, trabalho era só fazer a massa, que ele deu, 2.000. A gravidade, ele tinha dado, lá no começo das questões de física, ele deu use G, tá? Para quem não sabe, a prova trouxe lá no começo dos exercícios de física, ele trouxe uma observação. Use, adote G como 10. Então, G, 10. E a altura que ele deslocou, 80. Pessoal, aqui que vem o lance. Esse trabalho é positivo ou negativo? Porque o trabalho da força-peso, ele é positivo ou negativo? Então, depende. Se você estiver indo numa descida, então imagina que é um balão. Aqui é o meu balão, ó. Um balão. E eu estou calculando o trabalho da força-peso durante a descida desse balão. Tá muito mal feito esse balão. Mas tudo bem. Que eu desenho aqui, a aula aqui não é sobre desenho. Aqui é meu balão, ó. Que eu vou desenhar meu cestinho aqui, ó. Tá bom? Se nós estamos falando que esse balão está descendo, amiguinho, se ele está descendo, a força-peso está a favor ou contrário ao deslocamento? Deu para entender a ideia do trabalho? Quando você tem uma força que favorece ou que está indo na mesma direção do deslocamento, essa força está contribuindo com o deslocamento. Então é uma variação de energia positiva. Então é um trabalho positivo. Significa que a energia lá do começo era... Bom, não vou entrar nesse mérito, senão eu vou falar besteira aqui para você. Então aqui nós temos o seguinte. Seleciona. Então é só multiplicar isso tudo. Faz, ó, 2. Né? Tem gente que tem dificuldade a fazer essa conta, você acredita? 2 vezes 1 vezes 8, 16. Esquece os zeros. Esquece os zeros. 16. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. Esse é o trabalho, ó. 1.600.000 joules. Agora vamos colocar em notação científica e a resposta é em notação científica. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu te ensinei na outra aula, no outro vídeo, que quando você pega um número e diminui o número, ou seja, de 1.600.000 virar 1,6, o número diminuiu. Se o número diminui, o expoente aumenta 6. Certo? Joules. Tem um joule ali, tá vendo? Ó, o joule ali. Então, 1,6 vezes 10 a mais 6, a alternativa D, de dando um like no canal do Prof. Guma e se inscrevendo. Para você que já entendeu o exercício, está ok para você? Tchau! Eu vou aproveitar aqui e fazer uma revisão de trabalho para quem está a fim de aprender um pouquinho mais sobre trabalho, porque o objetivo aqui não é só resolver o exercício, é entender um pouco mais das coisas, né? Então, pessoal, notem rapidamente aqui, eu vou só de maneira básica, tá, gente? O trabalho, eu tinha falado para vocês ali que era força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força faz com o deslocamento. Essa equaçãozinha, que é o trabalho F de cosseno θ, trabalho F de cosseno θ, aí o YouTube entende errado o que eu estou falando aqui, depois você coloca aí com legenda para ver o que o YouTube colocou, porque senão vai derrubar o vídeo, né, se ele entender errado. F D de deslocamento, cosseno de θ. Θ é uma letra do alfabeto grego, viu, senhor YouTube? Então vamos lá. Se você pegar isso aqui, estou colocando uma observação aqui, ó. Tá vendo que eu pus um asterisco? Qual é a intenção? Por que esse asterisco? Esse asterisco é uma anotação. Gente, essa equação só tem validade se a força que nós estivermos olhando for uma força de intensidade constante, tá? Para forças constantes. Se a força for variável, e aí, Guma, quando a força é variável? Quando a força é variável, o trabalho de uma força variável, ele é numericamente igual à área do gráfico. Que gráfico? Ele tem que te fornecer um gráfico. Porque sempre que o trabalho for variável,
significa que a força, sempre que a força for variável, ela vai variar durante o deslocamento, certo? Então, dependendo de como esse gráfico varia, você vai pegar aqui, vai calcular a área sob o gráfico, sempre em relação até o eixo X, né, até o eixo do deslocamento, calculou essa área aqui dá numericamente igual ao trabalho, então quando a força é variável, tá? Ah, e trabalho positivo e negativo, legal. Se for um gráfico que estiver na parte de baixo, se fosse um gráfico na parte de baixo, por exemplo, tá, gente? Sei lá, um gráfico assim, o que a gente faria? Aí aqui embaixo eu teria que pegar essa área aqui também, tá? Ó. E essa área aqui seria um trabalho negativo, tá bom? Trabalho negativo, tá bom? O importante é que quando a força é variável, o trabalho é a área. Agora, dentro da mecânica, nós temos duas forças conservativas, que é a força peso e a força elástica, e que elas têm equações próprias. Por exemplo, a força peso. Já que a força peso é uma constante, eu posso pegar essa equação aqui, ó, FD cosseno θ, e trocar por o F pelo peso, o D pelo deslocamento, que vai ser a altura, e aí o cosseno do ângulo aqui eu não vou demonstrar, mas vamos dizer que o peso está sempre atuando na vertical, mesmo que ele desça balançando, o deslocamento final, o peso e o deslocamento vão estar apontando para o mesmo lado. Então, se a gente substituir o peso vezes o H, nós vamos chegar justamente na equação que a gente usou lá no exercício, para aqueles que já sabem pronto e deveriam usar, né? Que é o mgh. Lembrando que esse trabalho aqui é positivo. Se a gente estiver calculando o trabalho do peso, ele é positivo. O trabalho do peso é positivo na descida. E ele é negativo na subida. Tudo bem? Ok? E qual é o outro trabalho que eu falei para vocês, que também tem na mecânica, que é o trabalho da força elástica, é uma força conservativa. Só que a força elástica, a fela, ela é uma força variável, né? Kx, ela varia com x. Então ela vai ter que te dar um gráfico da força elástica pelo x, que é o deslocamento. Então força por deslocamento, vai te dar um gráfico, e aí esse gráfico vai passar pela origem, porque quando x for zero não tem força elástica, significa que a mola não está nem esticada nem comprimida. Aí você vai pegar essa área, que é um triângulo, que vai ser aqui, ó, x é a base, a altura é a força, certo? Ou força pelo deslocamento, isso aí. E aí o que você vai fazer? Trabalho da força-peso, nesse caso. Deixa eu colocar aqui, mudar de cor. Tá lá em cima da minha cabeça, dá pra ver lá, né? Ó. Trabalho da força elástica, da força elástica. Vai ser a área, que é base, vezes a altura, dividido por 2. Certo? Base vezes a altura dividido por 2. Tira a cabeça daí, Igor. Então, se eu trocar aquela força por... pra cá, aí, aqui. Se eu trocar aquela força, a força fela é força elástica, tá? X vezes Kx dividido por 2. Então, trabalho da fela, K, x quadrado, sobre 2. Sempre que for força elástica, joga essa direto. Guma, trabalho da força elástica, positivo ou negativo? Então, vamos lá, ó. O trabalho da força elástica é um trabalho sempre puxando, a força elástica está sempre puxando o bloco para a mola voltar para o normal. Então, se eu estico a mola, a força elástica puxa ela, então ela está agindo durante esticar, o trabalho é negativo. Quando esse bloco está voltando para a posição normal, o trabalho é positivo. Então, gente, em vez de ficar decorando, vamos pensar o seguinte, o trabalho da força elástica, positivo ou negativa? Durante o movimento que você está analisando, a força elástica está ajudando ele a ir para o lugar onde você quer ir, ou ele está atrapalhando? Se ele estiver atrapalhando, o trabalho é negativo. Se ele estiver ajudando, o trabalho é positivo. Fechou? Obrigado por você ter ficado até aqui. Vou colocar aqui para você 2 vídeos aí sobre força elástica que já apareceram em vestibular. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.